Muito bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde e boa noite para quem é de boa noite. Eu sou o Reinaldo Júnior. Eu sou o Luan de Almeida. E esse aqui é o Pretcast. O podcast do impossível. O podcast do impossível que tem como objetivo a valorização de personalidades e ícones da cultura preta brasileira. E hoje o nosso homenageado É ator, poeta, escritor, dramaturgo, artista plástico, professor universitário, político e ativista social. Vocês já devem estar sabendo de quem a gente está falando, é dele mesmo, Abdias do Nascimento. E aí, para bater esse papo sobre Abdias aqui, a gente trouxe essa mulher que eu já falei que eu sou seu fã, né? Asa Njeri, doutora em literaturas africanas, pós-doutoras em filosofias africanas, pesquisadora de África e afrodiáspora, professora, multiartista, crítica teatral e literária, mãe e youtuber. Prazer enorme ter você aqui, Asa. Olá, prazer é todo meu. Obrigada pela confiança. Obrigado pela presença. E aqui a gente começa, normalmente a gente começa com um quadro chamado A Pessoa Homenageada nas Redes, né? No caso, Abdias nas Redes. Quando a gente abre a página da Wikipédia do Abdias, a gente vê todos os feitos dele, são muitas coisas, são mais de 70 anos de atividade na vida pública, como político, tudo isso que o Reinaldo já falou. Você tem desenvolvido um discurso sobre o fenômeno Leonardo DiCaprio. Se a gente abrir a Wikipédia do Leonardo DiCaprio, a gente vai ver mais coisas do que a gente vê sobre o Abdias. Por que isso acontece? E aí já emenda como que a gente pode quebrar isso, como que a gente pode desenvolver estratégias para traçar, para traçar um horizonte melhor nesse sentido. Beleza. Bom, isso é diretamente a minha pesquisa de pós-doutoramento, em que eu refleti sobre caminhos artístico-filosóficos para a humanidade e, sobretudo, para as pessoas negras. E aí eu percebi que era necessário eu categorizar, auxiliar, na verdade, na categorização decolonial do Quijano, do Aníbal Quijano, que é Senhor do Ocidente. Então, é uma categoria decolonial dos estudos latino-americanos. E o Quijano lá, ele faz um conceito em que localiza esse arquétipo ocidental, esse modelo de poder e supremacia ocidental nessa figura de Senhor do Ocidente. E aí, na pesquisa, eu senti muita dificuldade de usar a categoria do Quijano tal como ele traz. E como eu falei, eu pesquisei caminhos artístico-filosóficos. Então, qual foi a minha ideia? É buscar no audiovisual uma metáfora arquetípica que desse conta dessa metáfora do Aníbal Quijano. E aí eu fui no filme excelente, O Lobo de Wall Street, do Martin Scorsese, e consegui localizar ali no personagem do Jordan Belfort esse arquétipo de supremacia ocidental, desse modelo. Então, assim, quando a gente fala somos todos humanos, direitos humanos, a partir de qual modelo de humanidade? Então, quando a gente está falando de Ocidente, o modelo de humanidade é esse do Senhor do Ocidente, que aí eu entendi que era o Jordan Belfort. E por que Leonardo DiCaprio e o Jordan Belfort, né? Porque, primeiro, ele é louro de olho azul. Então, ele já está na escala do belo do Ocidente. Depois, ele é o lobo de Wall Street, não é o lobo da Bovespa, né? Ele tem poder econômico, ele mora no coração da hegemonia ocidental, né? Ele está ali em Nova York, ele tem poder político, ele não tem empatia por ninguém, nem pela sua esposa, nem pela outra idade, né? Tem uma cena com um anão em específico. Mas dois elementos me fizeram entender que seria um bom arquétipo audiovisual para auxiliar, para palatalizar essa discussão. O primeiro é que ele fumou crack no meio da rua durante o dia e nada aconteceu. Então, e o segundo é que ele é responsável, né, essa é uma história real, ele é responsável pela quebra de 2008, a quebra econômica americana de 2008, e ele ganhou um emprego
por causa disso. Então, assim, mais privilégio branco supremacista não tem. E acrescenta-se a isso o fato do ator, o Leonardo DiCaprio, ele fazer recorrentemente papéis que remetam ao Senhor do Ocidente. Então, na Wikipedia do Leonardo DiCaprio, provavelmente vão aparecer filmes como Django Livre, Diamante de Sangue, em que ele faz esse papel do Senhor do Ocidente. Um pouquinho bom, um pouquinho mal, com certos ajustes, mas a figura do ator em si, ela me parece bastante consciente e ativista, entretanto, ativista para causas ambientais. Né? Não sei como é que é a discussão dele em relação às causas raciais, mas uma coisa é fato, ele adora fazer um filme do Senhor do Ocidente. Ele é chamado só para isso também, né? Já ficou naquele lugar. E aí quando a gente traz para o Abdias, né, essa discussão assim, de como traçar esse horizonte, né, que estratégias a gente pode usar para expandir o nome dele, né, que é um nome enorme assim para todos nós. O Abdias ele é um marco na trajetória do panafricanismo no Brasil e pensar no panafricanismo na América do Sul. E não só pela figura ativista ou artivista, como fala Sueli Carneiro, mas eu acho que é o conjunto da obra, né? É claro que todo mundo tem contradições, nós somos um paradoxo, tudo isso, mas ele é um desses nomes assim que a gente olha para a obra e admira. Né? Tem uma questão, Luiz Rufino fala muito disso, né? Sobre a ética da ancestralidade. Né? Então, para você se tornar um ancestral, você tem que ter tido uma ética que faz que quando você já voltou à massa de origem, a mensagem que fica é a mensagem ética. Então, quando eu penso no Abdias, eu penso muito nessa ética panafricana, nessa discussão, nesse aprofundamento da discussão panafricana. Então, obviamente, eu acho que é o grande marco para pensar o panafricanismo aqui, mas eu acho que ele é muito complementar à discussão da Lélia Gonçalves nesse sentido. Né? Eu não consigo pensar o quilombismo, né, do Abdias sem pensar o conceito de americanidade da Lélia. Né? E eles também eram contemporâneos, né? Tiveram uma construção juntos. Mas eu acho que é isso, assim, pensar no Abdias é pensar, de certa maneira, numa luta ética, numa experiência de continuidade que a gente conseguiu ter uma materialidade, porque ele viveu agora, né, no século XX. Então, a gente tem livro, tem vídeo, tem foto, tem material que fica para as gerações, diferentes de outros que possam ter nascido e sido fortes no século XIX. Então, isso traz um diferencial, sabe? Ter um acervo que garante a memória dele faz um diferencial, mas é aquilo, né? A ancestralidade é algo inevitável. Todos nós seremos ancestrais, né? Somos ancestrais no tempo presente, mas seremos ancestrais no tempo futuro. E aí a provocação, porque agora sou eu que estou jogando provocação, porque eu sou dessas, a provocação é pensar qual é a construção ética que a gente vai deixar como legado para que o nosso nome também seja chamado quando voltarmos à massa de origem. Né? Muito interessante, Azengeri, falar sobre o Abdias do Nascimento e ampliar também para o campo político, porque quando a gente abre as páginas na internet, a não ser pelos sites ou os arrobas de confiança, como @IPAfro, que foi criado pelo Abdias do Nascimento nos anos 80 e que hoje a gente ainda tem esse acesso para saber realmente de histórias com profundidade. E aí eu acho que essa provocação, ela fica aqui um pouco para a gente, nesse lugar da continuidade, e aí trazendo para o campo do teatro, né? E aí é uma provocação para a Asa, devolvendo para ela, que o Abdias ele já fez isso por intermédio do teatro, né? Quando ele insere pessoas negras em cena, é a fim de levar para um público a vida real de pessoas negras brasileiras, fazendo um contraponto com a televisão, né, que mostrava a vida dos negros de uma forma estereotipada. E aí ele que era um múltiplo, né, que não era só ator, além de ator era dramaturgo, artista plástico, a Zangeri, que também é uma escritora, pensadora, filósofa, artista, como que o Abdias do Nascimento, a história do Abdias do Nascimento influencia hoje
ou influenciou na sua formação intelectual, acadêmica, artística? Gente, aí vai ter que ter outro podcast, porque vai demorar. Mas eu acho que o TEM é um marco histórico, né? Então, já enquanto marco histórico, ele é uma guinada para uma série de gerações. Não é para uma geração, mas um contínuo de gerações. Então, é claro que a gente também pode olhar criticamente para a experiência do TEM, a gente pode questionar, mas a sua legitimidade, ela é inquestionável. E a sua continuidade, assim, a abertura dessa porta para a continuidade, isso também é inquestionável. Agora, o Abdias chegou para mim primeiro enquanto panafricanista, né? Eu tenho um alinhamento panafricano muito antigo, e por conta das literaturas africanas, né? Eu venho de um estudo que é de literaturas africanas desde a graduação. Então, desde 2004, eu me debruço à África em relação à literatura, à arte. E só depois, assim, vou dizer que a partir de 2012, 2013 para cá, é que eu comecei a me aproximar da obra dele para pensar o TEM. E mais recentemente, quando eu estava no pós-doutorado, é que eu comecei a pensar o poder político e poético do teatro e da obra de arte. E aí é que realmente eu casei os dois. Porque, justamente, meu pós-doutoramento foi pensar caminhos artísticos filosóficos. E tem um capítulo inteiro que é dedicado à experiência do Segunda Black. Então, a própria experiência do Segunda Black, que foi, né, é uma movimentação do teatro aqui do Rio de Janeiro, que para mim é uma experiência muito panafricana, é uma experiência de coletividade, é uma experiência que aplica o princípio de Ujamaa, que é o princípio econômico, que fala muito Jomo Kenyatta. Mas, então, assim, foi a partir da experiência do Segunda Black, pensando nela como um corpus de análise do meu pós-doutoramento, é que eu realmente fiz a relação e entender que ele, não só ele, né, o TEM, plantou caminhos inegociáveis. A gente não discute mais se o teatro negro ele é possível ou não é possível, se as narrativas negras elas são obras de arte ou não são obras de arte. Essa discussão já morreu. A gente não negocia mais isso. Então, por que a gente não negocia mais isso? Porque pessoas como ele, e mais tarde, Bando Teatro Lodum, Cia do Comuns, enfim, essa galera, né, elas vieram construindo essa base. Então, ele tem esse lugar de importância. Mas o Abdias, para mim, bate mais, enquanto intelectual, na figura do quilombismo. Quilombismo é uma obra essencial para qualquer negro brasileiro. Entende? Ótimo. Muito bom. Pois esse lance da criação do TEM foi... Eu li que foi depois que ele viu uma peça no Peru, em que personagens negros eram interpretados por pessoas brancas. Imperador né? Jones. Imperador Jones, mas exatamente. O texto é de uma pessoa branca. Não é um Eugênio texto Nil. afrocêntrico. Sim, isso. sim. E aí ele começou a refletir sobre a necessidade de ocupar esses espaços. Primeiro com o texto desse autor, e depois criando os próprios textos, dando voz àquilo que já estava dentro dele. E aí como que é essa influência na gente, assim, tanto em você, como... Acho que você já falou um pouco sobre isso, mas como que é essa influência da gente ocupar esses espaços, não só no campo do teatro, mas no campo da política, no campo da filosofia, e aí como retomar as filosofias africanas e traçar o nosso destino a partir disso. É a meta, né? Não sei a resposta. Se eu soubesse, eu com certeza já teria espalhado essa resposta pelo mundo. Mas eu consigo prever caminhos, né? Eu tenho uma formação chamada África e Diáspora Caminhos Pluriversais, que é uma formação justamente para devolver o que a escola deveria ter te ensinado e não te ensinou, e possibilitar novas construções semióticas de pertença e humanidade para a população negra. Mas o interessante dessa formação, que é uma formação muito antiga que eu tenho, desde 2017, é que os tempos africanos,
eles são diferentes dos tempos históricos ocidentais. Então, o que a gente entende na história ocidental ser a Idade Média, para a história africana se chama a Era do Mercantilismo. Por quê? Porque em África, nesse período, né, do século IV até o século XIII, XIV, e ali a viradinha, quando começam as invasões, século XV, a África era mercantil. Né? Não esse mercantilismo desgracento que a gente tem, predatório, mas eram impérios, territórios que faziam trocas, enfim. E de alguma forma, essa construção histórica, quem reforça muito isso é o Abdias Nascimento. Quando ele vai, por exemplo, quando ele era um político, ele lança uma série de revistas chamada Revista Tote. É uma revista do Senado. Ele usou o dinheiro público para fazer essas revistas. E foi uma série de revistas, download, é só botar no Google, série Tote. E aí, o que é essa revista? É ele utilizar o poder político que ele tinha, enquanto senador, para passar o que eu faço na minha formação, que é conhecimento. Entende? Então, já o nome da revista é Tote. Quem é Tote? Tote é o Deus do conhecimento. Tote dá origem à palavra pensamento em inglês. Tote é o du de Maat, que é justiça. Então, justiça e pensamento, eles andam juntos. E Abdias traz isso. Então, o que eu quero dizer fazendo essa comparação? Dizer primeiro que a formação que eu tenho é inspirada na revista Tote do Abdias. Porque eu li aquela revista e falei assim, gente, é isso, entende? E ele usou uma estratégia que foi, sou senador, tento aprovar emendas, enfim, coisas que beneficiam a população preta e não consigo. É importante dizer isso. Abdias nunca conseguiu aprovar nada. Ele chegava no Congresso e era sempre derrubado. Porque o Brasil não era racista, porque o Brasil não é dividido, porque o Brasil é uma democracia racial. Mas ele entendia que esse fronte direto ele não estava conseguindo vencer. Mas ele podia usar aquele lugar, né, aquela representatividade, aquele lugar ocupado para também, né, fazer a diferença em relação ao nosso. E ele mirou numa coisa que eu acredito muito, que é a educação. Entende? A gente vive uma crise da educação, a gente vive uma crise de humanidade, mas essa crise de humanidade ela é totalmente relacionada à ignorância lastrada que a desgraça coletiva do Brasil vive. Entende? Então, para mim, representação, na verdade, melhor ainda, né? Para mim, a representatividade ela só faz sentido se a representação não for capenga, né? E aí eu quero dar um exemplo para vocês relacionando com Abdias Nascimento. Não dele, mas Dona Ruth de Souza, que é um grande ícone, também saiu do Teatro Experimental do Negro, e ela foi a primeira protagonista negra da TV brasileira, com A Cabana de Pai Tomás, em 69. Então, assim, alguém que saiu do TEM, que, né, era empregada doméstica, teve essa formação do TEM, vira protagonista de uma novela das 8, enfim. É representatividade? É representatividade, mas vamos olhar a representação? Qual é a representação de A Cabana do Pai Tomás? Primeiramente, essa é uma obra de Elizabeth Stove, é uma obra criada na escravidão para poder trazer a resiliência para os negros. Então, Pai João é a antítese do negro quilombola. Então, assim, ela está sendo a representatividade. É válido? É válido. Mas, assim, qual é o conteúdo semiótico? Qual é a mensagem semiótica a partir disso? É uma mensagem semiótica emancipadora para a população negra ou é uma representatividade que reforça uma representação capenga? Tá entendendo? Então, essa também é uma discussão que o Teatro Experimental do Negro vai inaugurar para a gente. Quando eles interpretam Anjo Negro, por exemplo, do Nelson Rodrigues, que é uma peça complicada, né? Embora a gente... né, eu acabei de ver uma montagem dela com Del Garcês, uma montagem muito bem feita, mas continua sendo um texto de uma representação do homem negro, que é uma representação capenga. E a gente pode fazer uma analogia, por exemplo, com essa última edição desse reality show do momento, que eu não vou falar o nome, mas em que você teve 9 pessoas negras com representações extremamente capengas.
Era uma representatividade? Era, porque a indústria cultural entendeu que se ela botar 9 pessoas negras no reality show, ela vai faturar mais dinheiro. Ela vai ser no Trend Topics mais vezes, ela vai ter mais view, vai ter mais ibope. Ok. Mas a representação, o signo semiótico que aquelas pessoas estavam ali representando naquele programa de TV, é isso que a gente tem que olhar. Não existe representatividade válida com representação capenga. Representatividade a todo custo vale a pena? Entende? Eu acho que Abdias pensava sobre isso. Em falar em legado, em falar em representatividade e destruindo a falácia da democracia racial, vamos chamar o nosso amigo diretamente do Caribe para dar um papo reto para vocês. Pretcast! Nesse episódio dedicado a Abdias do Nascimento, quero falar hoje com vocês de uma das figuras, junto com o Abdias, ao mesmo tempo poeta, intelectual, dramaturgo, político, mais destacadas da intelectualidade da diáspora, o Aimé Césaire. O nome de Césaire está ligado ao da negritude, cuja palavra foi cunhada por ele. Esse movimento poético, intelectual, ideológico, literário, político, é, sob vários aspectos, paradoxalmente, um movimento europeu, pois nasceu do Paris do entre-guerras, quando vários estudantes das colônias do Império Francês ali se encontraram, se reuniram, como depois da guerra os escritores latino-americanos, para afirmar a sua experiência de ser negro. Se tratava de revirar o estigmata. Negre, negro. Da palavra francesa, a marca da dominação e desprezo moral, racial, político se fazia sentir. Por isso se tratava de assumir o insulto para transformá-lo em um motivo de orgulho. Nessa época, o encontro com o Léopold Sédar Senghor, que vai se tornar o primeiro presidente do Senegal, se revela determinante para o início de uma amizade e do destino dos dois principais poetas políticos e intelectuais da negritude. Mas também, ao mesmo tempo, nascem divergências na concepção mesma da negritude. O Senghor, antes dele, vê uma civilização africana milenária. Pelo contrário, o Césaire precisa criar e recriar uma civilização com seus mitos a partir da ferida aberta e do sem fundo da escravidão. Originário da Martinique, criada por essa ferida fundamental e do abismo do Atlântico, no Caribe. Por isso, segundo a frase programática de Senghor, a sensação é negra como a razão é helenística. Contudo, Césaire nunca acreditou totalmente nesse essencialismo. A negritude dele, como ele diz no seu grande poema Caderno de um Retorno ao País Natal, fala aqueles que não inventaram nem a pólvora, nem a bússola, aqueles que não têm voz para gritar, aqueles que mais tarde o Fanon vai chamar de danados da terra. A negritude do Césaire, ao contrário do Senghor, é muito mais histórica, contextual, social e, poderíamos dizer, até arracial. O legado do Césaire é imenso. Frantz Fanon, Édouard Glissant e os escritores contemporâneos do Caribe têm, contudo, um legado em relação a ele crítico. Para atingir o universal de Césaire, precisa se afundar no singular, no mais singular, ou seja, a sua própria negritude, o seu próprio ser negro. Mas esse ser negro pode ser visto como uma abstração a mais. E precisa, para Frantz Fanon, por exemplo, se afundar
na luta concreta contra o colonialismo francês na África do Norte e na África Negra, para Edouard Glissant e os seus continuadores, precisa partir de uma cultura crioula fundada nos mitos, nas histórias, herdeira dos componentes que fazem as Américas. Contudo, Césaire é reconhecido até hoje como o grande farol da negritude, porque ele conquistou o despertar intelectual das nações diaspóricas e negras. Ele é considerado como o primeiro grito negro a ser lançado na face da terra e um modelo pelos negros da diáspora. Pretcast! Salve, salve! Depois de ter dado um rolê pela diáspora, o Pretcast vem trazendo agora um assunto que a gente chegou a abordar no começo, mas não nos aprofundamos. E aí a gente vai falar agora sobre quilombismo, Ubuntu, nós por nós, e a importância de diversas lideranças negras para o avanço pós-colonial e o levante dos movimentos pretos no mundo. Sim. Existe uma falsa ideia de que os negros não se comunicam, ou de que o panafricanismo é um movimento que pensa algo impossível, um retorno físico para a África, e enfim, isso são narrativas que se contam desse movimento. Porque o movimento panafricano, ele surge principalmente com Marcus Garvey e a UNIA, tanto que a bandeira vermelha, preta e verde é a bandeira original da UNIA, e depois, com os congressos panafricanos da década de 1920 em diante, com o Du Bois, essa bandeira, essas cores são incorporadas. Você pode falar pra gente o que é a UNIA? A organização do Marcus Garvey, ela foi uma organização preta, ela ainda é, mas ela já não tem a força que teve, né, com Garvey. Então, Marcus Garvey, que era um grande líder negro, nascido na Jamaica, e que vai para os Estados Unidos durante ali década de 10, mais ou menos, e ele percebe que deveria haver uma organização ali que promovesse o desenvolvimento da população negra. E aí é muito importante observar o que está acontecendo historicamente nesse momento. A gente tem ali, e aí mais uma vez, o movimento da negritude vai eclodir nos anos 30, mas ele já vem de uma influência do Black Renaissance, que é o movimento negro do Harlem, principalmente a partir da década de 10, mas que tem sua explosão na década de 20 e 30. Então, o mundo está ali num pensamento conectado. E não à toa, o que está acontecendo na década de 30 no Brasil e no mundo? Então, Estados Unidos tem a Black Renaissance, com o viés artístico-cultural muito forte. Vem desse momento o Black's Beautiful. E aí você vai ter no Cartier Latin, nos fundos da Sorbonne, em Paris, a Casa dos Estudantes do Império Francesa, que vai abrigar nomes que vão futuramente ser grandes lideranças africanas e diaspóricas. E numa dessas casas você tem ali Damas, Césaire e Senghor se encontrando e reivindicando, a partir da arte, sobretudo da literatura, uma negritude. Esse movimento da negritude, ele já é um desdobramento internacional, do Black's Beautiful. E aí o que está acontecendo nesse momento no continente africano? Estão começando a haver as primeiras discussões de descolonização. Então, quando a gente vai olhar as literaturas africanas, sobretudo de língua portuguesa, vamos trazer para o nosso lado, a gente vai ver que na década de 30 à década de 40 é o momento da segunda fase da literatura africana. Isso é canônico. Que é o quê? Que é um movimento que bebe na negritude, porque a negritude tem um impacto no mundo colonizado. Porque aqueles que iam para as casas dos estudantes do Império, eles eram as elites negras da colônia. Então, por exemplo, até mesmo no caso do Fanon, que foi um discípulo do Césaire,
o Fanon, ele sai da Martinica enquanto alguém elitizado, que pôde estudar em bons colégios. Ele era um homem. Mas quando ele chega na França, ele tem a experiência do que é ser um homem negro, né? Então, isso causa um impacto. E aí, gente, isso é muito interessante, porque quando a gente vai pensar esse momento nas colônias africanas de língua portuguesa, qual é o cenário que a gente tem? A gente tem Portugal, cujo sonho até hoje é ser França, porque Portugal tem um sonho, que é ser França. Um dia Portugal quer se tornar a França. E aí o que ele vai fazer? Ele vai ver que o Império Britânico e o Império Francês fizeram casas dos estudantes do Império, ou seja, pegavam a elite colonial e levavam para a metrópole para estudar, fazer direito, engenharia, né, fazer esses cursos de elite. E aí Portugal quis fazer também. E Portugal cria a Casa dos Estudantes do Império em Lisboa. Só que qual é a questão? Portugal tem colônias que não se falavam. Então, um em Moçambique, virado por Oriente, aí tinha o povo lá de Timor-Leste, Macau, bem distante, os ilhados em Cabo Verde, os ilhados em São Tomé, né? O povo de Guiné-Bissau, e de repente ele fez o favor de juntar na mesma casa pessoas inteligentíssimas que conspiraram contra o sistema. E isso é muito interessante, porque essa foi uma estratégia. A descolonização do continente africano, ela é inicialmente pensada por esses estudantes no coração das metrópoles. E isso só acontece porque o império é arrogante, né? O império, a branquitude, a supremacia, ela não acredita no nosso poder intelectual e o nosso poder de estratégia. E isso é há 500 anos. E aí o que eu aprendi com os meus 18 anos de estudos de África e afrodiáspora é que os nossos ancestrais, eles souberam utilizar o narcisismo branco, entende? Porque o narcisismo deixa cego. Então, uma das estratégias de permanência, continuidade e resistência foi justamente deixar as pessoas brancas acharem que elas tinham o controle da situação, quando na verdade elas não tinham. E isso é um exemplo muito factual com o processo de descolonização de África nesse período que dialoga com Césaire e do mais. E aí, para terminar, o que estava acontecendo no Brasil nesse mesmo período? O Teatro Experimental do Negro. É o mesmo período, né? Então, você tem ali a Frente Negra chegando na década de 30 numa influência mundial. Você tem Marcos Garvey já entrando num processo de exílio, porque ele vai ser muito violentado na sua trajetória, mas o pensamento garveísta, o pensamento de nós por nós, o pensamento de precisamos fazer nós mesmos, precisamos construir nossas organizações, precisamos comprar de nós, podemos vender para todo mundo, mas compramos somente preto. Esse é um pensamento muito forte no período do Garvey, que é ali, início do século XX. E quando a gente vai entender que a UNIA ela vai ter 6 milhões de membros no ano de 1920, a gente está falando de uma potência negra com condições de elite, condições de organização. E isso é no mundo inteiro. Né? E no Brasil também. E o Abdias faz parte disso. Tanto faz que o Abdias cita, né, Marcos Garvey em algumas biografias, em algumas discussões. E é importante você falar sobre essas influências, Asa, porque antes de criar o IPAfro, por exemplo, nos anos 80, né, antes de criar o Imperador Jones com o Teatro Experimental do Negro, o Abdias teve que sair. Né? E aí, diferente da saída dele para trazer e entender que precisaria construir um teatro e denominar, reafirmar como um teatro negro, e logo depois ele é exilado, vai para os Estados Unidos, encontra com outras frentes e volta com a ideia de que a gente precisa continuar abrindo portas, a gente precisa continuar abrindo caminhos e criar patrimônios, né? Então, todas essas frentes, né? Frente Negra, Unia... Ele é um amigo pessoal do Molefe Ketchassante. O Molefe, ele é uma pessoa muito importante para mim, muito importante. E na minha própria trajetória, foi ele que me deu esse nome, enfim. E quando eu estive com ele na Filadélfia, em 2017, foi muito impressionante, porque eu cheguei no Instituto Molefe Ketchassante
E quando você abre a porta, a primeira coisa que tem na parede é um quadro original do Abdias, que ele deu de presente para o Molefe Assante. Então, assim, eu lembro que eu fiquei muito impactada, porque você abre a porta e você está na Filadélfia. Tipo assim, como assim, né? E aí eu cheguei no Instituto e vi aquele quadro lá, né? E o Assante falou que foi um presente do Abdias para ele, porque quando o Abdias vai para os Estados Unidos, ele cria um laço de amizade com o Molefe Assante, uma amizade que vai até o fim da vida, né? O Assante hoje ele deve ter mais de 80 anos e ele é o teorizador da afrocentricidade, foi ele que criou esse termo, essa abordagem. Ele é muito importante, como eu falei, não só na minha trajetória, mas na trajetória dos estudos étnico-raciais na América. E o Abdias e a Lélia Gonzalez, Lélia Nascimento, eles são muito influenciados pela perspectiva da afrocentricidade. Então, eu acho que é assim, quando você viaja, né, viajar abre nossos horizontes. Você conhece outras pessoas, vê outras modas, vê outros hypes, e você volta mudado. É muito difícil você fazer uma viagem e essa viagem não impactar em você. E foi o que aconteceu com o Abdias, né? Ele chega nos Estados Unidos com uma discussão racial muito avançada, mas, sobretudo, com pessoas que estão fazendo formulações. Veja bem, o que eu faço no meu trabalho é fazer formulações. Eu produzo conhecimento. Quando eu falo para vocês que eu crio um conceito chamado Senhor do Ocidente, quando eu penso no presságio do abismo, a Maafa, eu estou produzindo um conhecimento específico. Esse conhecimento, quando a Abdias foi para lá, essa produção de conhecimento não era algo normal entre a gente aqui. Não era normal. Você não tinha pessoas negras dando nome às coisas, criando conceitos, fazendo revoluções categóricas, filosóficas. A gente não tinha isso aqui. E quando ele vai para lá, ele conhece Molefe Assante, que não só cria uma formulação categórica, mas ele cria toda uma estrutura pan-africana para pensar uma emancipação. E aí é claro que ele vai ser impactado por essa amizade. Né? E aí, quando ele volta com novos ares, como qualquer pessoa. Eu voltei da Filadélfia, gente, me achando a nova rainha de Sabá. Porque é muito impressionante ver os americanos, eles estão mais avançados para a gente do que a gente na formação de construções de paradigmas. Eles estão atrasados na resistência. Eles não conseguem resistir. Né? São 13% da população e 1 em cada 3 homens negros estão encarcerados. Isso não é resistência. Né? Eles têm problemas sérios em relação ao racismo. Mas em relação à formulação, eles são muito avançados. E aí, isso traz um impacto para o Abdias, que inclusive vai fazer com que ele queira abrir o hiperafro. Por quê? Porque o que é o hiperafro? Né? É uma noção de preservação e memória histórica. Isso se chama autodeterminação. Né? É a mesma coisa que eu faço. Eu tenho um portfólio que é feito por mim, gerenciado por mim, e a narrativa que está ali é a minha narrativa. Então, qualquer pessoa que queira se aprofundar no meu trabalho, ela vai encontrar isso no meu portfólio, porque eu sou uma mulher autodeterminada. Então, quem vai dizer a minha narrativa sou eu mesma. Isso eu aprendi com o Molefe Assante, assim como o Abdias aprendeu. Então, o IPAfro é uma prática de um exercício de autodeterminação. Entende? E os movimentos que ele vai fazer ao longo da sua trajetória são movimentos muito visíveis, o aspecto de autodeterminação. E isso é uma confluência da experiência que ele teve próximo a esses nomes, né? E aí, não à toa, qual é o livro mais famoso, assim, nos estudos étnico-raciais do IPAfro depois do quilombismo, né? O quilombismo é o principal, mas depois do quilombismo é a obra Afrocentricidade, que é a primeira obra sobre afrocentricidade no Brasil, com o artigo da Nata, só a Nata, né? Abdias tem um artigo ali, e é um livro saído pela coleção Sankofa do IPAfro. O que é isso? Isso se chama disputa de narrativa. Entende? Quando o IPAfro temos uma nova abordagem afro-americana, ela pode fazer sentido para a gente, não só fazer sentido, como eu vou traduzir, vou reunir, vou bancar a publicação, vou botar ali, e eu estou tentando introduzir essa nova abordagem preta para a discussão aqui. Isso é disputa de narrativa. Isso é o que eu faço, isso é o que vocês estão fazendo. Esse podcast é disputa de narrativa. Né? Viver no Brasil é disputar narrativa. Entendeu? E vamos continuar disputando.
Tô transbordando aqui de inspiração com a sua fala, tudo que você está falando é realmente muito... É um legado, né? Em falar em legado, para finalizar, eu sei que vocês estavam querendo que a gente continuasse, Reinaldo, mas a gente queria terminar esse bloco aqui, né, esse episódio, fazendo uma homenagem e um paralelo de uma provocação de uma poesia da Asa com uma poesia do Abdias do Nascimento. Barbarismo é olhar nos olhos e não se ver importante neles. Asa Angeli. Corre, corre o sangue nas veias, rola, rola o grão das areias. Só não corre, só não rola a esperança, o negro órfão que só corre e cansa. Cansa do eito, corre nas correntes, corre e cansa do bote das serpentes, só não corre, só não cansa de amar o amor da mãe África do além-mar, além-mar das águas e da alegria, mar além do axé nativo que procria. Aqui é o mar aquém do desamor frio, aquém mar do ódio, do destino sombrio. Sombrio corre o sangue derramado no mar aquém de tanta luta devotado, mas o sangue continua rubro a ferver, inspirado nos orixá, que nos faz crescer. Crescer na esperança do aquém, do além, do continente e da pele de alguém. Lutar é crescer no além e no aquém, afirmando a libertação da raça. Amém. Abdias do Nascimento. Axé. Axé. Pretcast. Eu trago aqui como dica cultural, antes de você se despedir, e por favor, para você também falar suas redes, né? A minha dica cultural, Reinaldo Júnior, é o livro Rasgos, da Angeli. Tá no Kindle, você pode encontrar também... Eu acho que talvez nas suas redes possa ser melhor de entrar em contato com você e aí também pedir o livro diretamente, né? A minha dica cultural é o @IPAfro, que é esse museu virtual que está lá no Instagram, onde vocês podem buscar mais sobre as obras e o legado de Abdias do Nascimento. Gente, a minha dica cultural é o livro que eu acabei de ler ontem, da escritora keniana Scholastic Mutsonga. O livro se chama Nossa Senhora do Nilo e foi um livro avassalador. Sim, eu quero que todo mundo leia. Leiam Scholastic, conheçam literaturas africanas. Se vocês acham que o meu trabalho faz sentido, me siga nas redes. O Instagram é Azingeri, o canal no YouTube é Azingeri, AZANJERI. Eu estou na campanha dos 10 mil inscritos, já estou em 8.500, então dá essa moral, se inscreve lá. Mas vai com papel e caneta, porque é aula, gente. Um beijo, muito obrigada pela confiança e lembrando que a nossa humanidade ela é inegociável. Não tem recorte, não tem exceção e não tem porém. Um beijo. Um beijo, a gente vai ficando por aqui. Não se esqueça de curtir as nossas redes, @Confraria do Impossível no Instagram, no YouTube e no Facebook também. Esse foi mais um episódio do Pretcast, podcast do Impossível. O próximo episódio será sobre Mercedes Batista. Não perca. E se vocês quiserem mais referências sobre esse capítulo que vocês acabaram de ouvir e assistir, leiam o livro O Quilombismo, de Abdias do Nascimento, O Genocídio do Negro Brasileiro, também de Abdias do Nascimento, e vão no @IPAfro para saber todos os legados e referências sobre Abdias do Nascimento.